Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Bem-vindos à nossa segunda teleaula de Direito Empresarial. Eu sou a professora Isis Massa, a gente já fez uma espécie de aquecimento ainda há pouco na nossa aula atividade e foi bom que eu já consegui introduzir uma parte do conteúdo que será abordado na aula de hoje. E o melhor ainda é que eu fiquei muito satisfeita com vocês compreendendo todo aquele raciocínio. Eu também gostaria de aproveitar e mandar alguns abraços para quem participou da atividade e para que vocês continuem participando, porque os alunos estão de parabéns. Então, o polo de Luiz Eduardo Magalhães, um abraço para vocês lá de Luiz Eduardo, na Bahia, de Criciúmal, no Rio Grande do Sul, e também de Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso. Foi só 3 que eu selecionei por enquanto, mas durante a nossa teleaula eu vou ter a oportunidade de mandar abraços para vários outros polos, desde que vocês participem das atividades e façam perguntas, é claro, não é? Então, o que nós vamos abordar hoje? É preciso a gente sintonizar. Na aula anterior, para quem vocês estavam lá naquele ritmo de prova, né? Ainda poucos de vocês, eu acredito, que tenha prestado atenção nos detalhes da teleaula. Então, é importante que vocês voltem e assistam a nossa primeira teleaula, que é voltada para o conceito de empresário e de atividades de natureza civil, né, aquelas intelectuais. Falamos também do agronegócio, das cooperativas e também da mudança da teoria dos atos de comércio para a teoria da empresa. Então, é importante que a gente tenha esses conceitos muito bem definidos. Mas o objetivo da aula de hoje, ele é um pouco mais amplo, ele é um pouco mais complexo, na verdade. Então, o que é preciso? Que nós prestemos atenção em cada ponto da aula, então, para poder elucidar as questões, vai ficar bem mais tranquilo. Então, eu não quero mais perder tempo aqui ficar explicando tudo isso, não. Eu convido vocês já a me acompanharem até o quadro, para que nós possamos olhar já os objetivos da nossa aula de hoje. Então, a gente sempre fala assim, junta comercial, mas qual é a função da junta comercial? Atos realizados pela junta comercial. O que será que a junta comercial faz? O que será que a junta é? Estabelecimento empresarial. Hoje uma pergunta na aula, inclusive, foi a respeito do ponto empresarial, que confundiu com estabelecimento. Isso é ótimo ter essa confusão inicial, porque depois que sair na aula de hoje, vai ficar bem claro que estabelecimento é uma coisa e ponto é outra coisa. Eu coloquei ponto empresarial aqui, mas se vocês quiserem chamar como ponto comercial ou somente ponto, vai estar correto também. Falarei também da alienação do estabelecimento. O que é alienação? Alienar é vender, ceder, deixar em usufruto, mas isso vocês fiquem tranquilos, que vocês verão ponto a ponto a hora que nós adentrarmos nesse conceito. E também falaremos da renovação compulsória do contrato de locação. Na aula passada, a gente falou que estava aqui a respeito do conceito de empresário, que ele tinha uma série de prerrogativas que aquele que explora atividade de natureza civil não tinha. E uma delas é a renovação compulsória do contrato de locação, que vai ser abordado na aula de hoje. E ainda vamos falar do nome empresarial. Olha que interessante, tudo isso em uma única aula. Qual é o resumo da nossa aula de hoje, então? A junta comercial é de extrema relevância para a atividade comercial. Por que isso, pessoal? Porque a junta comercial, ela é como se fosse o cartório das empresas. Assim, é importante saber a distinção terminológica do que é estabelecimento e ponto. Então, eles são diferentes. Já que a lei confere proteção aos empresários para exploração de sua atividade, como renovação compulsória do contrato de locação, que vem a complementar a aula anterior, e também as situações que essa renovação compulsória será ineficaz. Quais são as palavras-chave que utilizaremos na aula de hoje? Utilizaremos então a palavra junta comercial, estabelecimento, ponto e renovação compulsória. São esses termos que irão nortear a nossa aula de hoje. Então, olha só, pessoal. O que é importante que nós consideremos? A junta comercial. Então, a junta comercial, ela é essencial para a prática do empresário. Mas lembra aquela questão que nós falamos na aula passada, que a sociedade está em constante transformação? As práticas mercantis e as práticas empresariais também estão em constante transformação. Por isso, eu quero deixar bem claro para vocês. Aqueles conceitos que vigoraram por muito tempo, como, por exemplo, estabelecimento, ele tem que ser um ponto fixo. Hoje não é mais assim.
Hoje eu tenho estabelecimento virtual. Antes, para eu abrir uma empresa, eu tinha um procedimento todo moroso, eu tinha que fazer tudo, digitar, imprimir, reconhecer firma, ir até a junta comercial, aí eu tinha que dar entrada na alvará lá na prefeitura. Para pedir autorização, se a atividade precisasse de alvará, a autorização da vigilância sanitária, tinha que ir lá na vigilância sanitária. Do corpo de bombeiros, tinha que ir lá no corpo de bombeiros. Hoje, tudo isso está ficando simplificado. Então, a minha abordagem da aula de hoje é voltada para como era e para como está se tornando. Então, do jeito que eu vou passar para vocês hoje, é como está funcionando hoje e mês que vem. Mês que vem pode ter algumas mudanças, para o ano que vem também poderá ter mudanças. Por quê? Porque o direito ele não é engessado, o direito ele é cíclico, ele é permanente, ele está em constante mudança e aperfeiçoamento. As práticas contábeis também são assim. E as práticas comerciais, empresariais também são. Agora, para quem acha que a atividade de contador, né, é uma coisa, só fica preso a cálculos e de advogado é outra, na verdade está enganado. O contador, ele tem que ficar antenado com as mudanças da legislação. O contador, ele tem que saber de leis. Não tem como ter um bom contador que não conhece leis. Então, ele tem que estar sempre atualizado com a legislação, sabendo das mudanças para poder implementar. Então, é muito importante essa nossa disciplina. Então, é importante que vocês levem a sério. A gente vai estar trabalhando com a parte formal, né? E eu vou tentar levar de perto da realidade como está acontecendo mesmo hoje para vocês. E a parte prática, o professor Alcides, como eu já disse, virá ministrar um seminário voltado à prática da abertura da empresa, de alteração do contrato social e também a parte de baixa. Então, ele vai trabalhar tudo isso, certo? Então, vamos ao quadro agora para trabalhar com juntas comerciais. Então, olha só. A junta comercial é um órgão, quero que vocês grifem aí, que pertence à administração estadual. Então, grifa que cada estado... Então, olha só, claro que eu tenho juntas comerciais nos municípios. Só que a circunscrição da junta, a abrangência da junta é estadual. E que além da execução do registro da empresa, a gente está falando, eu vou registrar a empresa, eu vou abrir a empresa, eu preciso ir lá na junta comercial. Só que ela não faz somente o registro da empresa. Ela também tem outras atribuições. E dentre essas outras atribuições está o assentamento dos usos e práticas mercantis. O que eu estou querendo me dizer aqui? Pensa só. Olha o tamanho do Brasil. O Brasil é um território de dimensões continentais, certo? Então, o Brasil é muito grande mesmo. E tem práticas que acontecem lá no sul que não acontecem na região norte, por exemplo. Ou vice-versa, ou acontece na região sudeste e não acontece na norte, e assim vai. Só que o que acontece é o seguinte, a gente não quer, mas eventualmente acontece, de ter alguma ação judicial. Inclusive, hoje eu estava olhando para poder trazer para vocês, tem uma ação de 2009, que é um julgado lá do STJ, a respeito dessa questão do assentamento dos usos e práticas mercantis. Um sujeito caminhoneiro, e ele ia fazer a descarga dos seus produtos lá no porto. E ele dormia no caminhão. E a empresa pagava para ele aquela pernoite, como despesa. E aí, na verdade, a lei não prevê esse pagamento. Só que se tornou uma prática. Então, esse tipo de prática mercantil, ele pode ser averbado lá na junta comercial para, em caso de ação judicial, servir como prova. Temos também, a junta comercial, ela também habilita e nomeia tradutores públicos e intérpretes comerciais, por exemplo. Deixa eu só ilustrar essa parte para vocês, que é o seguinte. Quando você tem um documento que é redigido nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer outro país, e você vai fazer o uso desse documento no Brasil, não basta você, eu domino inglês, eu vou fazer a tradução. Essa tradução que você fizer não vai ter validade nenhuma. Por quê? Porque você não é juramentado. Então, para fazer uma tradução de documento, né, redigido no exterior, é preciso que tenha um tradutor juramentado para fazer isso. E esse tradutor, ele tem que estar matriculado na junta comercial. A mesma coisa um intérprete comercial. Para fazer tradução, fazer esse tipo de procedimento, é preciso que ele esteja registrado na junta comercial. Assim, por exemplo, como o leiloeiro. Sabe quem faz leilão das varas do trabalho, varas cíveis? Ele também precisa estar matriculado na junta comercial, tá?
E aí a pergunta é, qualquer um pode ser matriculado na junta comercial? Não. A junta comercial, ela faz concurso público, e aí quem tem interesse em ser intérprete, em ser leiloeiro e ser tradutor, ele precisa ser aprovado no concurso realizado pela junta, e aí ele vai receber um número de matrícula que a junta vai dar, e ele vai estar habilitado ao exercício daquela atividade. Para essas pessoas, a junta vai funcionar como um próprio órgão de classe, certo? Então, é importante que a gente saiba que a junta também tem essa prerrogativa. Ela não fica só presa às atividades empresariais propriamente ditas. Então, vamos lá para o próximo slide, analisar os atos que a junta comercial executa. Então, eu tenho lá a matrícula, o arquivamento e a autenticação. Primeiro ponto aqui que eu vou colocar para vocês, ó, matrícula. Então, ó, os tradutores públicos, os intérpretes comerciais, por exemplo, e os leiloeiros, eles têm profissões regulamentadas e para eles exercerem sua profissão é preciso que eles sejam matriculados na junta. Mas para eles receberem esse número de matrícula é preciso que eles sejam, então, aprovados em concurso público, tá? E não basta somente a matrícula, eles precisam receber também a habilitação, tá? Eles vão ter um número, eles vão ser... É como se fosse, por exemplo, um CRC, uma OAB, eles vão ter um número para poder exercer aquela atividade que só vai ter valor para aquelas pessoas que estão devidamente matriculadas no exercício da sua atividade. Já o ato de arquivamento, a gente não costuma ver na prática, né, falar arquivamento. Nós costumamos falar na palavra registro, tá? Então, o nome técnico para a palavra registro é arquivamento, ok? Então, o nome técnico para a palavra registro é arquivamento. E o que é o arquivo na junta comercial? Eu arquivo ato de constituição. Por exemplo, se eu for abrir uma empresa individual, eu vou lá e arquivar o meu requerimento. Se eu for abrir uma EIRELI ou uma sociedade limitada, eu vou arquivar o meu contrato social. Se eu for arquivar a abertura de uma SA, eu vou lá e arquivo o estatuto social. Mas também a dissolução. Os sócios brigaram, não querem mais explorar a atividade empresarial, ou eu cansei dessa vida, quero viver na praia. O que ele faz? A dissolução. Então, também precisa ser arquivado na junta comercial. Eu vou mudar o capital social. Alteração de sócio, alteração de nome empresarial, por exemplo. Alterações voltadas, alteração no próprio requerimento, alteração no contrato social, no estatuto, precisa ser arquivado na junta, ok? E o que é autenticação? Vamos pensar o seguinte, quando a gente precisa falar, eu preciso que essa assinatura aqui seja autenticada. Não precisa que ela seja validada, reconhecida em um cartório de notas? Então, a junta comercial ela também faz isso, tá? Então, a autenticação é condição de regularidade do documento, como livros e fichas cadastrais. Coloca até um asterisco nesse ponto, porque nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje, porque a escrituração de livros e fichas cadastrais está ficando no desuso, porque agora nós temos o SPED, tá? Escreve assim, juntamente com essa observação, porque daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre ele, tá? Essa parte da autenticação aqui, ela está ficando mitigada, por exemplo. Se você for abrir uma conta em banco, que exigir, por exemplo, que você precise do contrato social autenticado, o que você faz? A junta, ela vai fazer isso também. Tá? Então, ela faz esse papel, mas a questão que eu quero que vocês anotem é que livros e fichas, essa parte de autenticação, está ficando no desuso, está ficando defasada, em razão do avanço das práticas mercantis, do cruzamento de dados e das facilidades que a internet está trazendo para a nossa vida. Tranquilo? Então tá, agora a gente vai fazer uma atividade de fixação para ver se vocês entenderam a nossa primeira parte da aula, que fala sobre as atribuições da junta comercial. Então acompanhe a atividade comigo. Essa atividade 1, a proposta é a seguinte: você aí precisa dar origem a uma nova pessoa jurídica. Qual ato você deverá realizar perante a junta comercial? A, matrícula. B, arquivamento. Ou C, autenticação. Mas não esqueça de justificar o porquê. Eu vou parar 3 minutos para que vocês possam
enviar a sua resposta. E assim que der os 3 minutos, eu volto com a leitura da participação. E é claro que eu vou mandar abraços para aqueles que acertaram e forem bem ágeis na hora de mandar a sua resposta. Pessoal, vocês estão muito rápidos, estão indo muito bem, estão de parabéns. E é claro que agora eu vou mandar um abraço a todos aqueles que acertaram e colocaram a resposta arquivamento. Então, um abraço para os alunos lá de Monte Dourado, no Pará, de Cacoal, em Rondônia, de Marabá, no Pará, Rio Verde, em Goiás, Barreiras, na Bahia, Pirapora, Minas Gerais, Pindamonhangaba, São Paulo, para a aluna Michele e para a Gleise, São Carlos, Santa Catarina, Alfenas, Minas Gerais. Um abraço para todos vocês que acertaram e colocaram a resposta arquivamento. Então, é importante que a gente saiba o seguinte, matrícula, então, a matrícula é o número, né, para exercício profissional dos intérpretes, dos tradutores, dos leiloeiros e autenticação para a junta comercial. É a mesma coisa referente à autenticação dos nossos documentos. Então, dá para a gente utilizar esta analogia também, pessoal. Eu sei que vocês também estão com bastante dúvida com relação à nossa aula atividade. Lá no finalzinho da aula atividade, era que eu fui me despedir de vocês, o que eu coloquei? Que eu iria abordar os tópicos trabalhados na aula atividade. Mas eu estou esperando o quê? Eu estou esperando a gente chegar no assunto, para eu não ter que abordar agora e depois, na hora que chegar no slide correto, eu ter que falar novamente. Então, a gente vai falar, podem ficar tranquilos. Então, eu vou abordar tudo, responderei todas as perguntas que vocês estão com dúvida sobre a nossa aula atividade. Então, vamos ao quadro agora, vamos lá.
sobre o contrato social e junta comercial. O que nós temos que ver aqui, ó? Observa, primeira coisa. Eu trouxe a palavra, anota aí para depois não ficar perguntando, ó. Eu trouxe a palavra contrato social, por quê? Porque 98%, tá, das empresas constituídas no Brasil são na forma de limitada, tá? Então, primeiro ponto, porque eu trouxe contrato social. Para quem quiser substituir, pode substituir a palavra por ato constitutivo, tá? Porque vai entrar, por exemplo, aqui, ó. No caso da empresa individual, eu tenho o requerimento, tá? Então, na empresa individual, eu tenho o requerimento, empresa individual. Ao lado da limitada, aqui em cima, eu vou colocar para vocês a EIRELI, tá? Que ela também é constituída por meio do contrato social. E eu tenho o estatuto social, tá? Que é no caso da SA. Mas dificilmente, eu conheço contadores que estão exercendo a profissão há mais de 30 anos e nunca abriram uma SA, tá? Então, é muito difícil mesmo, na realidade de vocês vão se deparar com a SA e com a EIRELI e a individual. Então, é nelas que eu vou focar, porque não adianta ficar inventando muito e mostrar coisas que vocês não vão atuar, não vai ter na sua realidade, porque não faz parte nem da realidade do Brasil. Tá? Então, os contratos sociais, os requerimentos e os estatutos sociais, eles deverão ser arquivados na junta comercial. Só lembrando que arquivado é um nome técnico. Então, para quem quiser colocar aí para poder estudar, coloca aí que equivale à palavra registro, tá? O que significa que qualquer alteração que houver no contrato social, então, por exemplo, ó, houve uma alteração com relação ao sócio, eu quero inserir um terceiro sócio. Ou, por exemplo, eu quero tirar um sócio, ou eu quero mudar o meu capital social. Sempre eu vou precisar fazer alteração no contrato social. Então, olha só. Que tipo de alteração, então? Vou mudar o nome empresarial. Não quero mais deixar o nome empresarial que está, porque entrou um outro sócio. Mas depois a gente vai ver o que é nome empresarial. Que anota aí que ele não se confunde com nome fantasia, que é o nome que utiliza para explorar a atividade, que é aquele que fica lá na testeira, sabe? Então, é diferente. Também vou alterar o objeto social. Antes, eu só trabalhava com comércio de móveis. Agora, eu vou trabalhar com móveis e eletrodomésticos. Alteração de capital. Antes, o meu capital social era de R$500 mil. Agora, eu vou aumentar para 700 mil. Certo? Então, tudo isso eu preciso averbar, que são as chamadas alterações do contrato social. Observe agora um outro ponto controverso, tá? Eu estava até questionando hoje, na hora que eu estava revisando a aula, que os livros de direito empresarial que a gente tem hoje, eles não trazem inovações que estão sendo implementadas no mundo prático. O que os livros trazem? Somente assim, ó. Os livros e a junta comercial. Os livros a serem lavrados pelo empresário deverão ter seu termo de abertura e de encerramento autenticados pela junta comercial. Pensa, pessoal, essa prática de livro, ela é uma prática muito antiga. Lembra que eu falei para vocês na aula passada do Código de 1850 até 2002? Nesse período de 1850 até 2002, eu não tive nenhuma alteração com relação a esse procedimento. Acontece que agora a tecnologia, a informática, a globalização estão exigindo muito mais do que redigir livros comerciais. Certo? Então, hoje eu tenho tecnologia para aprimorar essas práticas. E é isso que está acontecendo. Logo depois dos livros, foram permitidos também a impressão de fichas, das chamadas fichas. Tá? Ficava um pouco mais caro juntar as fichas e autenticar o termo de abertura e encerramento, só que ela também já ficou no passado. Hoje, a gente consegue falar o seguinte, que o sistema ele evoluiu tanto que a gente já consegue fazer tudo pela rede mundial de computadores através do chamado SPED, tá? Eu vou abrir até mais uma tela para a gente poder anotar com maior tranquilidade, com mais espaço.
Então, ó, hoje, o que está predominando aí? O chamado SPED. Anotem aí, porque isso não está no material, tá? O que é o SPED? O SPED é o chamado Sistema Público de Escrituração, só que digital, tá? De escrituração digital. Então, agora, pessoal, o que a gente precisa saber? Ó? Esse SPED, ele não vai estar em nenhum livro de direito empresarial. Então, anota aí que isso vai fazer falta para vocês. Não só com relação ao estudo das aulas, mas com relação até à vida profissional de vocês, tá? Então, o que ele está substituindo? Os livros e as fichas. Hoje, o SPED, ele é obrigatório para todas as empresas. Atualmente, eu tenho uma exceção, tá? Uma exceção a essa obrigatoriedade, que são aquelas empresas inscritas no Simples Nacional, tá? Aquelas empresas que estão no Simples Nacional, elas ainda continuam nos livros e nas fichas, ok? Então, agora, o que a Receita faz? Eu vou deixar essa tela para vocês copiarem, então eu vou falando aqui enquanto vocês copiem. Hoje, o que eu tenho? A internet, ela possibilita que haja um cruzamento de dados por meio da Receita Federal. Então, é por isso que eu tenho o SPED, que agora não precise mais lá solicitar fiscalizações individuais, tá? Agora, o sistema ele já está cruzado, as informações estão todas lá. E uma outra coisa que esse processo aqui é irreversível, é a questão das notas fiscais eletrônicas. A partir do ano que vem, somente vai poder continuar emitindo nota física, nota em papel, aqueles que forem MEIs, microempreendedor individual. Todos os demais vão ter que ficar unificados somente na emissão de nota fiscal eletrônica. Então, a utilização do campo eletrônico, a utilização da internet, ele serve para quê? Para poder facilitar o trabalho da Receita, tá? Então, a gente vai lá, se vira, preenche as informações para a Receita poder encontrar e fazer esse cruzamento de dados, tá? Então, é irreversível esse processo, ele vai estar em constante aperfeiçoamento e modificação. Então, hoje ele funciona assim, tá? E por que eu estou trazendo isso para você? Porque você pode estudar, pegar o seu livro, pegar qualquer livro, que uma edição de 2016 lá na livraria, ele não vai trazer essa questão inerente ao SPED, pelo menos os livros de direito empresarial, certo? Então, agora eu vou voltar aqui para a gente poder dar continuidade no que está motivando essa alteração de paradigma, tá? Então, essa mudança que ficou tanto tempo, né? Ficamos mais de 150 anos, mais de 160 com as mesmas práticas e, de repente, as práticas começam a serem transformadas em razão do avanço tecnológico. E a União, né, tem uma lei federal que ela previu o chamado REDSIM, para facilitar a abertura de empresa. Pensa só, antes era uma burocracia danada abrir uma empresa. Porque você precisava ir lá, fazer a consulta de nome, redigir o contrato social, redigir o requerimento, protocolar na junta comercial. Pronto, primeiro passo. Agora eu preciso do alvará. Aí pega tudo isso de novo, vai lá na prefeitura, dá entrada no alvará. Conseguiu o alvará? Não. Agora eu preciso da vigilância sanitária. Vai lá na vigilância sanitária. Não, a atividade ainda precisa de autorização do Corpo de Bombeiros. Vai no Corpo de Bombeiros, volta tudo isso, vai tudo isso. Era um processo muito burocrático. Agora, o Estado, ele se tocou do seguinte detalhe: o Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza é a empresa. Então, eu tenho que facilitar o desenvolvimento dessas empresas. E o artigo 170 da Constituição fala da livre iniciativa. Bom, então, eu quero que haja muitas empresas no Brasil. E muitas empresas funcionando, gerando emprego, pagando tributo. Então, essas empresas têm papel essencial na sociedade. Então, vamos facilitar o desenvolvimento das empresas. Não importa o tamanho, a preferência mesmo do governo é que se desenvolva aquelas pequenas e microempresas. Por quê? Porque se a gente for analisar a questão financeira para abrir uma delas, o Brasil, ele se constrói realmente das micro e pequenas e não das grandes empresas. Por isso que eu estou falando para vocês. Abordaremos a SA? Abordaremos. Mas não é o nosso foco, porque se a gente pegar uma dimensão do Brasil, temos pouquíssimas SAs, certo? Então, vamos ao quadro, vamos lá falar sobre o REDSIM. O que é o REDSIM? O REDSIM
ele ainda não está funcionando direito, não. Vou ser sincera para vocês, tá? Não está funcionando direito, ele ainda tem alguns problemas que estão sendo corrigidos, mas é a nossa tendência e uma hora ele vai funcionar bem, vai funcionar 100%. O que é o REDSIM? É a Rede Nacional para Simplificação do Registro de Legalização de Empresas. Eu não quero só empresa, eu quero as empresas legalizadas. Então, REDSIM, Rede Nacional para Simplificação do Registro de Legalização de Empresas e Negócios. Foi previsto pela Lei Federal 11.598 de 2007. Vocês podem anotar o número da lei, jogar lá naquele site de busca, consultar, fiquem à vontade. E ele estabelece diretrizes para simplificação do processo de registro da empresa, que a gente já viu que o nome técnico é arquivamento e legalização. Então, vamos sair da informalidade. O objetivo do REDSIM é reduzir tempo para o registro ou para a inscrição do empresário. Também para poder fazer alteração do contrato social, como nós já vimos, e a própria extinção da empresa, tá? A dissolução. O que eu quero que vocês vejam aqui, ó? Observa o seguinte, essa lei é federal, Lei 11.598. Portanto, o REDSIM se aplica em âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Então, não importa onde a empresa esteja, vai estar vinculada ao REDSIM. Só que aí precisa pensar assim, ó, a junta comercial, ela é estadual. Então, tem estados como o de Minas Gerais, para quem é de Minas aí pode testar, é o sistema que mais evoluiu, tá? Que mais tá eficiente por enquanto. O REDSIM, ele também consegue fazer a emissão de alvará provisório, só que você tem que correr atrás depois para conseguir o definitivo, tá? E ele ainda está funcionando de forma parcial. Em alguns estados, ora funciona melhor, como no caso de Minas Gerais. Ora ele dá um pau, esse sistema, depois ele volta ao normal de novo, mas uma hora ele vai funcionar bem. Ele já ajudou muito na melhora da vida, né, dos profissionais, da contabilidade. Então, ele já está sendo eficaz, não da forma como deveria, mas ele ainda vai ficar 100%. Por isso, para vocês entenderem melhor como funciona o REDSIM, tem um vídeo que foi feito, na verdade ele fala do quê? Ele fala do REDSIM como a junta estadual, ele fala do caso do Paraná, que o sistema no Paraná recebeu o nome de Empresa Fácil, tá? Mas no seu estado, o sistema está implantado também, tá? Vai funcionar da mesma forma, porque o sistema ele é integrado, ok? Então, eu vou convidar vocês a assistirem comigo, prestem bastante atenção, porque é muito relevante o conteúdo que será apresentado. Vamos lá, então. Você não sente que algumas coisas poderiam ser bem mais simples do que são? Se você quiser abrir uma empresa hoje, você vai precisar fazer uma verdadeira peregrinação em diferentes órgãos públicos, como Receita Estadual, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Meio Ambiente e Junta Comercial. A empresa só é de fato criada, em média, após 107 dias de idas e vindas, papéis e mais papéis. Agora, imagina se pudéssemos reduzir tudo isso a apenas 5 dias, 3 dias, 2 dias. Que diferença, né? Seria menos tempo gasto com burocracias e mais tempo para o empreendedor colocar seu negócio no rumo certo. Foi justamente pensando dessa forma que surgiu a REDSIM, Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. No Paraná, a REDSIM é conhecida como Empresa Fácil. O Empresa Fácil é uma ferramenta que faz a integração entre os dados cadastrais na Junta Comercial e os diversos órgãos estaduais e municipais que participam do processo de abertura, alteração e baixa de empresas. O sistema reúne tudo isso e disponibiliza na internet em um ambiente integrado, interativo e de fácil acesso. E aí você sabe, quando tudo está bem organizado no mesmo lugar, não é necessário perder tempo perambulando atrás do que precisa.
É dessa maneira que o Empresa Fácil facilita o processo de abertura, alteração e baixa de empresas no estado do Paraná, gerando facilidade, segurança e agilidade para o poder público e para o cidadão empreendedor. A simplificação ainda contribui para a redução da informalidade, aumentando a competitividade e produtividade, com a adequação da legislação municipal às leis federais que regulamentam a atividade empresarial. É melhor para todos. O empreendedor gasta menos tempo e dinheiro com deslocamento e documentos, além de poder pagar taxas e tributos em ambiente informatizado e seguro. A Junta Comercial, por meio do Empresa Fácil, torna-se a única porta de entrada de solicitação e documentação para a criação de empresas no Paraná, facilitando a vida do empreendedor. Já os municípios se beneficiarão com a otimização de processos de abertura, manutenção e baixa de empresas, padronização da legislação tributária municipal e facilitação das ações de fiscalização. Tudo com visão ampla acerca das empresas que estão sendo instituídas dentro da cidade, além de um ambiente propício para atrair novos empresários, o que reduz a economia informal e resulta em maior arrecadação. Gradativamente, os municípios do Paraná farão sua integração no Empresa Fácil, compartilhando das mesmas informações e reduzindo a burocracia. E, por fim, a sociedade ganha muito, pois o cidadão empreendedor tem maior probabilidade de sucesso, o que resulta na criação de mais empregos formais, fomentando assim o crescimento da produtividade, aliada ao desenvolvimento sustentável e econômico. Pensando no empreendedor e no desenvolvimento da sociedade, que o Empresa Fácil está integrando informações, simplificando processos e fomentando o empreendedorismo. Pessoal, vocês viram a proposta do vídeo. Então, ele foi feito no caso da Empresa Fácil, que é o nome que foi dado no Paraná, mas os procedimentos em todos os estados do Brasil vão seguir vão seguir a mesma linha. Alguns já estão mais evoluídos, outros não. Tenho até um feedback que vem lá de Tailândia, no Pará, que foi dito assim, ó, semana passada o município de Tailândia aderiu à Rede Sim. Aqui no Pará é chamado de Integrador Pará. Obrigada pela contribuição, Tailândia. Um abraço a todos vocês. E é só identificar qual foi o nome que foi dado no seu estado. Mas a proposta é exatamente a mesma. Mas já que vocês adoram abraço, vou fazer uma pausinha aqui antes de seguir na aula, mandando um abraço para os polos e para os alunos de Mato Verde, em Minas Gerais, Belo Horizonte, o polo de Pampulha, Sapezal, no Mato Grosso, Maravilha, Santa Catarina, Serrinha, na Bahia, Água Boa, no Mato Grosso, Curvelo, em Minas Gerais e Assis, em São Paulo. Então, vocês estão de parabéns, continuem participando e vamos seguir a nossa aula. Vamos ao próximo slide. Vamos lá, então. Vamos agora dar um up, uma mudança de rumos aqui. Já que nós vimos a parte da constituição da empresa, junta comercial, as mudanças que aconteceram, agora a gente vai falar um pouco do estabelecimento. E agora eu vou conseguir responder parte das questões que foram suscitadas em razão da aula atividade, tá? Mas primeiro eu quero finalizar o conteúdo aqui e no momento de perguntas, o que eu vou fazer? Eu vou responder todas aquelas dúvidas referentes à aula atividade. Então, olha só. Do estabelecimento. O conceito de estabelecimento está lá no artigo 1142 do Código Civil, no caput. Vocês já aprenderam o que é o caput, né? Que eu falei na aula passada. Caput, então, é essa redação que está próxima aqui ao número, tá? Então, considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa. Por exemplo, da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Então, ele contempla o seguinte, ele vai contemplar tanto a empresa individual, tá? Então, o empresário individual, e vai entrar também o caso das sociedades empresárias, tá? Incluindo aqui, vou colocar até aqui, o EIRELI também está aqui dentro. Então,
O sujeito que vai empreender, que vai abrir uma empresa, seja individualmente ou por meio de sociedade, ele vai ter um estabelecimento, tá? Então, o que eu já falei para vocês, antes eu tinha a ideia muito fechada de que estabelecimento, ele seria físico, não é? Então, agora a gente está flexibilizando um pouco essa ideia em razão das próprias inovações tecnológicas. Para a doutrina, o Código Civil, ele não foi mudado a sua redação, então ela foi feita lá no ano de 2002, tá? E para ele é o quê? É o complexo de bens organizados para o exercício da atividade. Então, vamos pensar o seguinte, eu quero abrir uma loja de calçado. O que eu preciso para constituir um estabelecimento? Bom, primeiro, o que eu preciso? Vou lá no ponto, vou escolher o local que eu vou explorar para a minha atividade. Bom, o que eu tenho que saber? O meu público vai ser, eu preciso de um público, eu vou ter um público mais popular, classe média, classe alta. Isso tudo eu vou utilizar para escolher aonde eu vou me situar. Então, o ponto. Fui lá, selecionei o ponto. Segundo, basta isso? Não. Eu vou ter que colocar vitrines, cadeiras, espelhos, caixa. Vou ter que escolher um nome empresarial. Quiçá vou escolher uma marca também para poder explorar a minha atividade. Então, todos esses elementos, sejam eles corpóreos, que eu consigo pegar a mão, pegar, tocar, ou incorpóreos, como marca e nome, eles vão compor o estabelecimento. Tranquilo? Então, vamos dar sequência, vamos ao próximo. Continuando, então, essa parte da composição do estabelecimento empresarial que nós abordamos na nossa aula atividade. O que nós falamos? Os bens corpóreos. Então, o que é o bem corpóreo? Ele tem corpo. Eu consigo tocar nele, geralmente. Ele é palpável. Exemplos, então, que eu tenho. Mercadorias, instalações que vocês copiaram e me responderam aquela hora, né? Equipamentos, utensílios, veículos, dentre outros. Em regra, as questões inerentes a esses bens são resolvidas pelo direito civil. Tá? Mas também temos o estabelecimento composto por bens incorpóreos, que é aqueles que eu não consigo tocar, mas eles existem e têm valor. Como, por exemplo, a marcas. Quanto vale a marca daquela rede de lanchonete super famosa? Não é verdade? E eu tenho outras marcas importantíssimas, por exemplo, de refrigerantes, enfim. Patentes. Tá? Patentes, por exemplo, é uma inovação, é algo que há um aperfeiçoamento, que precisa ser registrado para que você domine aquela técnica, para ela ser só sua. Direitos, o ponto, que é o local onde eu vou explorar a minha atividade, dentre outros. Esses vão ser resolvidos pelo direito empresarial, que é o nosso objetivo da nossa disciplina. Então, o que é o estabelecimento, então? É a universalidade. Quando eu falo em universalidade, é tudo, tá? Todos aqueles bens que são reunidos pelo empresário para que ele consiga exercer a sua atividade. Em regra, o estabelecimento, ele é físico. Por que eu coloquei em regra? Porque hoje, a gente já sabe, né? Eu trabalho com o conceito do Código Civil, que foi editado, foi publicado há 14 anos atrás, mas eu tenho que trabalhar com as mudanças, com as inovações. Então, o que eu tenho aqui? Em regra, físico. Coloquei até um exemplo para vocês aqui de uma loja localizada em um shopping. E quais são os elementos? Grifa aí, ó. Elementos que compõem o estabelecimento. Não é para você colocar bem incorpóreo, não é? Porque o bem incorpóreo que eu coloquei lá era a composição do estabelecimento em si, tá? Mas aqui eu tenho o quê? Os elementos. E quais são esses elementos? É o aviamento, só coloca aí, ó. Aviamento não tem nada a ver com aqueles itens destinados à costura, agulha, linha, não é aquele tipo de aviamento, tá? Clientela. E trespasse e alienação, que vocês já tiveram contato com ele lá na nossa aula atividade, tá? Então, a gente vai trabalhar com cada um desses conceitos. O que é o aviamento, o que é a clientela e o que é o trespasse ou a alienação. Na nossa aula atividade, eu também já fiz uma proposta que vai envolver a nossa paradinha para a segunda atividade, tá? Então, vamos lá ao quadro, vamos ver se vocês se lembram, para a gente poder entender melhor. Então, olha só. A charadinha aqui é os itens que integram
tá? Os itens que integram o estabelecimento possuem mais valor juntos ou separados. O que vocês vão ter que lembrar? Na primeira questão, eu não tinha dito que inicialmente tinha 20 mesas, cada uma com 4 cadeiras, certo? Aí eu disse para vocês o seguinte, 4 dessas mesas, com suas respectivas 4 cadeiras, foram vendidas para uma pessoa. Sobraram 16 mesas no restaurante, com 4 cadeiras cada. A ideia que vai ser construída aqui para a resposta dessa charada é com base naquela aula atividade. Então, a pergunta é, os itens que integram o estabelecimento, eles têm mais valor juntos ou separados? Então, o que eu quero que vocês entendam? Se eu pegar as 4 cadeiras e vender para uma pessoa, será que ela vale menos do que as cadeiras que compõem o restaurante, dentro do restaurante, no exercício da atividade de restaurante? Então, vamos usar um pouquinho aqui a cabeça, já que a gente tem uma atividade intelectual. E eu vou dar 2 minutos para que vocês postem a resposta de vocês. Então, vamos lá. Voltando com a correção da atividade, com a resolução da charada, claro que vocês fundamentaram de formas diversas, mas a maioria acertou. Teve um lá que eu vi, eu nem me recordo exatamente qual foi o polo, que colocou assim, que não importa ser junto ou separado, o que importa é que tem dinheiro no caixa. Na verdade, o raciocínio não é esse. Se eu for vender uma mesa com 4 cadeiras, ela vai ter o valor de uma mesa com 4 cadeiras, porque ela não vai estar produzindo renda. Ela não vai integrar um estabelecimento que vai gerar o pagamento de tributos, que vai gerar emprego. Então, a ideia é de que quando você consolida esses bens para o exercício da atividade empresarial, através de um estabelecimento, ele tem muito mais valor, ok? Então, vou mandar um abraço aos polos que acertaram a resposta. Cacoal, Rondônia, Pirapora, Minas Gerais, Jequié, na Bahia, Ceabra, na Bahia, Marabá, no Pará, Boa Vista, em Roraima, Xinguara, no Pará, Colatina, no Espírito Santo, Carlos Chagas, em Minas Gerais, Limoeiro do Norte, no Ceará e Cruz das Almas, na Bahia. Para quem eu ainda não falei, continuem participando, que com certeza eu vou falar o nome do seu polo ainda hoje, hein? Vamos lá, então, vamos falar agora do aviamento, que é um dos elementos que compõem o estabelecimento. Vamos lá, então. Então, o aviamento, ó, anota aí que o aviamento não é aquela loja de aviamento que você vai comprar linha, agulha e materiais para costura. O aviamento aqui é o nome dado ao valor acrescido do estabelecimento
olha só, o estabelecimento, por isso que eu coloquei, ó. Quando você tem as mesas juntas na exploração da atividade do restaurante, ele vai agregar um valor. E esse valor que agrega é chamado de aviamento. Então, esse valor acrescido, ele dá-se em razão dos bens reunidos para o exercício da atividade, tá? E por quê? Porque eles reunidos, eles geram a aptidão de produzir lucro, que foi o que a maioria de vocês colocou na resposta agora, com uma linguagem diferente, mas todos estavam corretos. A clientela, então vamos pensar o seguinte, você tem 2 estabelecimentos que comercializam flores, um tem muitos clientes, um atende festas, casamentos, atende uma série de questões, o outro, ele começou agora. Quem que vai valer mais? Aquele que já tem uma gama enorme de clientes ou aquele que está começando agora? Então, a clientela, ela também agrega valor, por isso que é um dos fatores que integram o aviamento. Eu tenho 2 tipos de aviamento. O objetivo, tá? Que são os requisitos do estabelecimento, e o subjetivo, que são os requisitos do sócio. Não vai ficar claro para vocês ainda não, mas agora vai. Então, vamos lá, ó. Quando você pegar o aviamento, você vai dividir ele em objetivo, tá? E subjetivo. Uma coisa você tem que ter com você, que toda vez que eu falar que algo é subjetivo, tá? Toda vez que eu falo para você que algo é subjetivo, o que está escrito aqui? Interprete essa questão. Você vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra. Então, a questão subjetiva é aquela que dá margem de interpretação. Se ela dá margem de interpretação, ela tem a ver com o sujeito, tá? Então, subjetivo, anota aqui, ó, sua. Subjetivo, sujeito, tá? Então, tem a ver com sujeito. O sujeito que a gente está analisando aqui, quem que é? É o empresário, tá? Que explora atividade sozinho ou ele é o sócio, tá? Esse é o nosso sujeito, o empresário ou o sócio. Quando eu falo em aviamento subjetivo, que é aquele que vai agregar valor ao estabelecimento, penso o seguinte, aquele sujeito que domina aquela técnica, que é um expert naquilo que ele faz, ele domina tudo, ele conhece, ele estuda, ele é carismático. As pessoas vão lá porque ela quer falar com ele, porque ele domina tudo, ele é carismático, ele cativa as pessoas, ele presta um bom serviço. Então, isso aqui agrega valor ao estabelecimento. E aqueles de cunho objetivo, eles têm a ver com o quê? Vamos pensar para quem é de São Paulo. Eu quero abrir uma loja voltada à classe alta. Eu vou abrir aonde? Na Oscar Freire. Então, aonde o meu imóvel está situado, ele vai gerar valor para mim, objetivo, tá? Aonde ele está situado, ele vai gerar um valor para mim. Se eu quero abrir uma loja voltada para noivas, eu também, lá em São Paulo, eu consigo ter um local para isso, tá? Voltado para esse tipo de público. Mas eu preciso pensar o seguinte, no exemplo que tem acesso a todos vocês. Por exemplo, ó, eu tenho um cemitério, olha só, para vocês não esquecerem, e eu tenho um estabelecimento que vende flores em frente ao cemitério. Esse estabelecimento, claro que ele vai ter um valor agregado na exploração da atividade dele, entendeu? Então, o objetivo tem a ver com o quê? Requisito do estabelecimento. O ponto onde ele está localizado, qual é o nível de influência que ele exerce. Então, tudo isso é extremamente relevante para nós aqui. E agora eu vou falar da clientela. Vamos voltar aqui para vocês me verem um pouquinho mais. Vamos falar da clientela. O que é importante a clientela? A gente está falando de estabelecimento, não está? A pergunta é, algum estabelecimento sobrevive se não tiver cliente? Não, né? Se o estabelecimento não tiver cliente, o que vai acontecer com ele? Ele vai falir, ele vai quebrar, ele não vai sobreviver. E por que é importante a clientela? Porque você vai ter que estar produzindo um produto para vender para alguém, você vai comercializar um produto para vender para alguém, você vai prestar um serviço para vender para alguém. Então, quanto mais clientes, mais lucro você vai ter. Essa é a ideia do negócio. Por isso que os clientes, eles geram um valor agregado. Então, vamos falar da clientela agora. Vamos lá. Então, a clientela, ela vai agregar valor ao estabelecimento. Então, ela vai repercutir lá no aviamento. Porque a clientela é que vai manter a relação continuada do estabelecimento.
Quanto mais clientes, mais significa que a sua atividade tem sucesso e mais ela vai durar no mercado. E o valor proveniente da clientela, ele tem que ser levado em consideração para o trespasse alienação, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Ó, o nome técnico, dentro, ó, por exemplo, o seguinte, o João, ele quer vender o estabelecimento dele para o Pedro. A gente fala assim, vender na nossa prática, não fala? Dentro da questão empresarial, esse contrato aqui de venda, de alienação do João para o Pedro vai se chamar trespasse. Então, trespasse é o nome técnico da alienação do estabelecimento empresarial. Vamos falar agora sobre o trespasse e alienação, não é? Vamos pegar esse gancho, e também ele foi bem colocado na aula atividade já para poder levantar o debate, levantar já eventuais dúvidas. E para que existe o trespasse e alienação? Por várias razões. Vamos pensar assim, ó. Quem decide ser sócio de uma empresa, ou quem decide ser empresário, ele quer ser lucrativo, ele quer perdurar muito tempo no mercado, mas ele não sabe como vai ser a realidade. Ele não sabe como ele vai encarar a situação de frente. Então, pode ser que no meio do caminho, ele comece a explorar a atividade e ele tenha sucesso. E ele consiga agregar valor. Só que ele fala o seguinte, para mim já deu, está me dando muito trabalho, cresceu muito mais do que eu gostaria, vou alienar para outra pessoa. Ou pode ser que ele imaginou que ele fosse ficar rico, milionário, e a atividade dele, ele não fazia por pagar as contas. Então, ele só empatava. Ou ainda é possível que ele entrou em crise, porque ele não estava preparado para realizar aquela atividade daquela forma, a situação econômica o surpreendeu. Em vez de dar baixa em tudo, encerrar aquela empresa, ele prefere fazer o quê? Passar para frente, não é? Ele prefere vender, alienar, realizar tecnicamente o contrato de trespasse. Tranquilo? Então, vamos ao quadro, vamos lá. Quando vai ser realizado esse contrato de trespasse, esse trespasse ele vai ser feito com base no estabelecimento, que é composto por bens corpóreos e incorpóreos, tá? Então, tudo que compõe esse estabelecimento, ele vai ser objeto de cessão. Então, eu vou ceder os direitos, tá? Então, por exemplo, ó, eu não quero nada seu, tá? Eu vou ceder para que você explore a atividade aqui, ou ele vai ser vendido, ou ele vai ser arrendado. Dentro da questão empresarial, quando eu falo em arrendamento, é equivalente a um contrato de locação, tá? Arrendamento, então, é equivalente a um contrato de locação. Ou usufruto. O que é usufruto? Eu vou só colocar aqui para vocês observarem comigo o que é usufruto. Pensa no seguinte, o Pedro, para não dar problema depois que ele vier a falecer, ele tem muito patrimônio, tá? Então, Pedro, para não dar problema depois que ele vier a falecer, porque ele tem muito patrimônio, ele pega e já faz a divisão dos seus bens por meio de herança, tá? Então, ele já faz lá um testamento, já fez a herança dele, e ele já destinou os seus bens. Então, a Ana vai ficar com uma loja localizada no centro. A Ana sabe que depois que o Pedro morrer, ela vai se tornar a dona do estabelecimento. Mas enquanto o Pedro estiver vivo, ela vai ser somente a usufrutuária. Tranquilo? Voltando lá, então. Para alienar, é preciso que haja bens suficientes para saldar as dívidas. Se não, deve pedir a anuência, tá? Se não pedir, não tem a eficácia. Vou lá de novo o seguinte, ó. Quando eu tenho um estabelecimento, eu sempre quero que ele tenha sucesso, tá? Mas o estabelecimento, por exemplo, ó, no meu comércio varejista lá de calçados, voltado para o ramo de calçados, eu vou ter os meus credores. Quem serão os meus credores? Geralmente vão ser quem? As fábricas, né? Ou as representações de calçados, ou as representações. E aí o que acontece é o seguinte, eu vou pensar aqui, para exemplificar essa situação que está no texto, a pior situação possível, tá? Então, eu comprei calçados para vender, não consegui vender, fiquei no prejuízo, tá? Fiquei no prejuízo. E aí, eu fiz o quê?
não consegui quitar os meus credores. Então, eu não quitei os meus credores. Mas eu já sei que se eu não alienar o meu estabelecimento, eu vou falir. Eu vou quebrar. O que eu faço, então? Eu opto em fazer a alienação. Nesse caso, se eu opto em realizar a alienação, e eu tenho dívida, tá? Credores aqui, eles representam dívidas. Então, credor é dívida. E aí, suponhamos que eu tenho 10 credores. E eu quero alienar. Já arrumei uma pessoa para vender para mim. O que eu faço? Eu tenho que ir lá, entrar em contato com os 10 credores e falar para eles assim: credor A, credor 1, você autoriza que eu aliene meu estabelecimento? Credor 2, você autoriza que eu aliene meu estabelecimento? Credor 3, e assim sucessivamente. Eu preciso que todos autorizem, tá? Eu vou notificar todos eles. Suponhamos que eu tenha notificado um que ficou 30 dias quietinho, sem se manifestar, tá? Então, transcorridos 30 dias, ele ficou quietinho, sem se manifestar, presume-se que ele deu a chamada anuência tácita, o que significa que eu posso alienar esse estabelecimento. Eu vou limpar aqui, voltando aqui. O que acontece é o seguinte, tá, tenho a anuência de todos, então se eu tiver a anuência de todos os credores, eu, posso alienar. Inclusive, vai contar aqui na anuência a anuência chamada de tácita. Só que toda vez eu vou precisar pedir a anuência dos credores, então vamos pensar o seguinte: se eu tiver, observação aqui, ó, se eu tiver patrimônio suficiente para quitar os credores, eu não preciso de autorização, então não precisa de autorização para a alienação. E eu vou voltar lá onde eu estava observando com vocês. Então, no caso de venda, o adquirente, que é aquele que compra, responde pelos débitos anteriores. Se contabilizados pelos mesmos débitos, o alienante continua solidariamente responsável por um ano. Essa é uma das perguntas que foi realizada lá depois da aula atividade. Então, presta o seguinte. O estabelecimento, vamos acompanhar o raciocínio, tá? O estabelecimento, ele tinha dívidas. Então, um estabelecimento com dívida. O que eu tenho? Eu tenho aqui o sujeito que vai vender, então eu tenho o alienante, que é o que vende, alienante, que é o que vende, e o adquirente. Portanto, penso o seguinte, se foi dada a autorização por todos os credores, aquele passivo já está contabilizado, tá? Então, o que eu tenho aqui? O passivo contabilizado. Aquele que comprou sabe que tem dívida. Só que aquele que está vendendo, por sua vez, ele não se livra da dívida, entendeu? Então, a dívida se transfere, tá? A dívida, ela se transfere. Quando eu falo em solidária, significa, quando a gente fala até de solidariedade, né? Vamos ser solidários, vamos ajudar o próximo. Aqui, a solidariedade, a ajuda do próximo, vai significar o seguinte, que o alienante e o adquirente vão estar dados às mãos, vão responder por todas as dívidas no período de um ano, juntos. Isso é a solidariedade. É o alienante e o adquirente responderem juntos para com as dívidas da empresa. Certo? Então, é isso que eu estou me referindo aqui. Outra coisa, que é a pergunta que você deve estar fazendo aí agora. E sempre o aluno gosta, né? Do e se, né? Eu for lá fazer um contrato de trespasse e colocar no meu contrato de trespasse o seguinte, que
eu, alienante, fico responsável por todas as dívidas da empresa. Você que comprar a empresa não vai assumir dívida nenhuma. Resposta: essa cláusula não tem valor. Por quê? Porque o credor vai escolher se ele quer entrar com uma ação contra mim, que vendi, ou contra você, que comprou. É isso aí. Isso é solidariedade. É vocês estarem juntos, nós estarmos juntos, de mãos dadas, eu e você, alienante e devedor. E o credor escolhe com quem que ele quer entrar com a ação. Isso é a responsabilidade solidária. Vamos para observações, então, quanto à alienação. Vamos lá. Observações quanto à alienação. O artigo 1147 do Código Civil, ele diz assim: o alienante, que é aquele que vende o estabelecimento, ele não pode fazer concorrência com o adquirente, com aquele que compra, pelo período de 5 anos. Então, ele não pode explorar ramo idêntico em uma distância que possa afetar a clientela do adquirente, salvo a autorização expressa. E há uma cláusula implícita. Então, vamos lá por partes, que vocês já participaram disso lá na aula atividade. Então, olha só. Vamos pensar no seguinte, eu vou jogar lá na tela em branco para a gente poder ir visualizando. Ó. O A, ele tinha uma loja de calçado, muito conhecido na cidade. O A era muito conhecido na cidade, era uma referência com a loja dele de calçado, ele conhecia todo mundo por nome, ele tinha uma clientela incrível, enorme. Aí, o que ele faz? Ele foi lá e vendeu para o B. Então, ele alienou para o B. E o B estava lá, explorando sua atividade, lá na loja do A. Claro que ele não era tão carismático quanto o A, ele não conhecia todo mundo. Só que, quando ele foi comprar o estabelecimento de A, o estabelecimento estava bem valorizado. Por que o estabelecimento estava bem valorizado? Porque tinha clientela, porque tinha valor agregado, porque tinha uma série de coisas que aumentou o valor desse estabelecimento. Aí pensa o seguinte, imagina se o A, pouco tempo depois, vai lá, claro, agora que eu vendi meu estabelecimento mesmo, peguei bastante dinheiro, vou abrir uma outra loja. Abre uma outra loja de calçado. Pensa só, o cliente que comprava antes lá no B, vai deixar de comprar no B e vai para o A, não vai? Então, essa é a lógica. Essa é a lógica porque caracterizaria a chamada concorrência desleal. Então, é por isso que a gente tem em mente o seguinte, ele pode continuar explorando ele pode explorar outra atividade? Então, vamos pensar o seguinte, o A fala assim, calçado não é mais para mim, agora eu vou explorar o ramo de farmácia. Ele pode abrir uma farmácia? Farmácia está ok, por quê? Com farmácia, ele não vai concorrer com o B que adquiriu, tá? Só que vamos pensar o seguinte, outra hipótese. O A, na hora que ele foi vender para o B, o que ele colocou? Ele colocou o seguinte, B, olha, eu estou vendendo para você, vale isso, mas eu quero recomeçar de novo. Então, vamos colocar uma cláusula que permita que eu vou explorar essa atividade antes dos 5 anos. Aí o B, senhor de si, né, convicto, falou, ok, então, pode pôr a cláusula aí que eu assumo, pode pôr. Essa cláusula, então, ela vai ser válida. Tranquilo? Então, vamos voltar para o momento de perguntas. Agora, se você ainda tem uma dúvida com relação aos pontos que foram abordados na teleaula ou ainda na aula atividade, é o momento de você fazer o questionamento. Então, eu vou parar 2 minutos para ler as perguntas e responder aqui. Então, vamos lá, pessoal.
Pessoal, tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que vem lá de Alagoinhas, na Bahia, do aluno Roberto, que pergunta: o alienante responde solidário com o seu patrimônio ou somente com o que foi alienado? O que acontece é o seguinte: ele alienou, então ele transferiu o estabelecimento para o adquirente. Portanto, essa diferença ele vai acabar respondendo com o seu patrimônio pessoal, certo? Então, olha só. Se ele alienou sabendo de dívida escriturada, ele não mais titulariza o estabelecimento. Portanto, ele vai ter que responder de alguma forma. Tranquilo? Então, a gente vai ter oportunidade de reforçar essas questões na próxima aula, que vai falar das espécies societárias. Então, como que vai se dar a responsabilidade de cada um? Porque eu colocando assim somente hoje, então, ó, a regra é que ele responda com o seu patrimônio pessoal, porque ele alienou o estabelecimento. Então, aquele patrimônio que ele tinha destinado pelo estabelecimento, ele foi. Tá? Só que como que funciona na prática? Os credores, em regra, eles não vão entrar contra aquele que alienou. Por quê? Porque ele sabe que aquele que alienou, ele não tem capital. Então, em regra, eles vão entrar contra aquele que adquiriu, tá? Isso é o que funciona na prática. Mas na aula que vem, a gente vai observar as questões inerentes a essa responsabilização com base em cada espécie societária. Então, vamos dar continuidade à nossa aula falando então do ponto e fundo de comércio. Esse assunto aqui que é mais tranquilo um pouco, eu vou dar até uma acelerada, ó. O ponto é a localização física do estabelecimento. Então, como eu já disse antes, é o local onde eu vou escolher para explorar minha atividade. E o fundo de comércio, eu falo assim, olha, eu tenho um estabelecimento, eu vou vender só o fundo de comércio. O que você faz? Pensa o seguinte, o sujeito que ele é dono, mas explora a atividade, o que ele faz? Ele vende só o fundo de comércio. Ele vende somente o direito, tá, da pessoa que adquirir, explorar a atividade naquele lugar. O exercício da atividade agrega valor ao ponto. Claro, ó, pensa só, se você aluga um estabelecimento que nunca teve nada ali, vazio, e você começa a explorar essa atividade, faz divulgação, faz publicidade, é evidente que vai agregar valor. O ponto confere valor ao local e integra o estabelecimento, tá? Então, o ponto é essencial, ele agrega valor. E quando eu falo passa-se o ponto, passa só o direito de explorar a atividade. Proteção ao locatário do fundo de comércio. Então, o que é a proteção ao locatário do fundo de comércio? O sujeito que é o locatário do fundo de comércio significa que ele vai locar o direito de explorar a atividade naquele local. Portanto, ele tem direito à renovação compulsória do contrato de locação. Compulsório significa obrigatório, tá? Compulsório é sinônimo de obrigatório. Então, é renovação obrigatória do contrato de locação. E quando isso acontece? Se não houver acordo entre as partes ou houver abuso por parte do locador. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Aqui eu preciso encontrar um equilíbrio entre o direito à propriedade e o direito do sujeito que está explorando a atividade. Então, eu tenho que achar um meio termo. Então, eu loco um imóvel, explorando a minha atividade de restaurante, há mais de 6 anos, eu tenho um contrato formal celebrado. Eu chego para renovar o meu contrato de locação, o proprietário fala assim, eu não quero mais renovar o contrato com você. Mas por quê? Não, porque eu não quero. Como eu já investi dinheiro, já fiz publicidade, já sou conhecido por estar ali, eu entro com uma ação chamada de renovação compulsória do contrato de locação. Mas essa ação, tá? Ela tem que ser ajuizada quando? No período que vai de 1 ano e 6 meses antes do término do contrato, tá? Então, isso aqui chama denunciar o contrato. Eu vou denunciar o contrato. Eu vou falar que eu tenho interesse em renovar, tá? Se eu não entrei num acordo antes. Quais são os requisitos para eu pedir a renovação compulsória? Primeiro, precisa ser empresário, por isso que é um dos requisitos, que aquele que explora atividade de natureza intelectual não pode, tá? O contrato celebrado com o proprietário do imóvel precisa ser por escrito e o contrato precisa ter sido de prazo determinado. Fora a atividade sem empresário, contrato por escrito e por prazo determinado, eu preciso somar os requisitos, tá? Mais locação pelo período mínimo de 5 anos.
Professora, posso ter tido um contrato de 2 anos e depois um contrato de 2 anos e um contrato de 1 ano? Pode. Eu posso ter tido um contrato de 2 anos, mais um contrato de 3 anos para dar 5? Pode. Eu posso ter tido 5 contratos de 1 ano? Pode, desde que eu preencha os 5. Mas não basta isso ainda. É preciso que nos últimos 3 anos tenha sido explorado o mesmo ramo de atividade. Então, pensa o seguinte. Nos primeiros 2 anos lá do contrato de locação, eu explorava a atividade de lanchonete. Mas como a minha lanchonete deu super certo, os últimos 3 anos eu explorei atividade de restaurante. Eu preenchi os requisitos? Preenchi. Posso pedir a renovação compulsória? Posso. Mas, eu já falei para vocês que eu tenho que sopesar o quê? O direito à propriedade do dono do imóvel, né, onde eu exploro a minha atividade, e também o direito daquele que está lá explorando a atividade. Então, o primeiro caso, ele fala assim, ó, quando a ação renovatória, ela vai ser ineficaz? Quando o sujeito, por exemplo, ó, quando eu, que exploro a minha atividade comercial, eu empresário, tá, entrar com uma ação e essa ação vai ser ineficaz. Primeiro ponto, quando houver insuficiência da proposta de renovação apresentada pelo locatário. Nesse caso, o que acontece é o seguinte, hoje eu cobro um aluguel de R$1.000 por mês, só que os vizinhos aqui, os meus vizinhos aqui de estabelecimento já estão pagando um aluguel de R$3.000. Aí, o A vai lá, que é o locatário, ele oferece R$1.000. E aí, o que acontece aqui? O locador fala, mas como? Como que eu vou alugar para você por R$1.000 se todo mundo já está alugando por R$3.000? Aí ele não quer dar os R$3.000. Nesse caso, não há que se falar em renovação compulsória. Segunda hipótese. A renovação compulsória ela vai ser ineficaz em caso de melhor proposta de terceiro. Mas aqui a gente tem algumas regrinhas. Então, olha só. No primeiro, vamos pegar o caso assim, ó. O A já está lá no estabelecimento. Eu falo para ele que não tem mais como ser 1.000, que vai ter que ser 3.000. Ele topa em pagar os 3.000. Topou pagar os 3.000. Nesse meio tempo, apareceu o B. O que o B fala? Eu pago R$5.000. Pago R$5.000. A atividade que eu explorava, só para ficar claro, era uma loja de calçado. E o B, ele quer explorar lá uma lanchonete. Ele pega e fala que vai pagar R$5.000. O que o proprietário do imóvel tem que fazer? Ele tem que entrar em contato com o A e falar assim, olha, eu já tenho aqui uma proposta de terceiro realizada pelo B, que quer pagar R$5.000. A proposta dele está com a assinatura de 2 testemunhas, está autenticada. E se você não pagar os R$5.000, eu vou alugar para ele. Aí o que o A fala é, eu não tenho condições de pagar os R$5.000. Então, nesse caso, não renova. Terceiro, o prédio está lá, há muito tempo sem reforma, chega lá, a vigilância sanitária fala, como assim? Para explorar a atividade de açougue ou para ser o estabelecimento aqui que você está desenvolvendo, precisa fazer uma reforma no prédio, porque ele está prestes a desmoronar. Não, vai ter que fazer uma reforma substancial. Nesse caso, não há como permanecer a renovação compulsória. Quarto, imagina que o proprietário do imóvel pagava aluguel para outra pessoa. Ou tinha um outro imóvel em que ele explorava a atividade dele. Mas, nesse caso, ele teve que vender porque passou por dificuldade financeira. Ou ele pensou, por que eu vou pagar aluguel para outro se eu posso explorar no meu próprio estabelecimento? Aí ele fala assim, eu não vou renovar o contrato de locação com você porque eu vou usar para a minha atividade. Só que aquele que é o proprietário do imóvel, ele não pode explorar no local a mesma atividade, ou seja, ele não pode ser dono de uma loja de calçado. Ele tem que ter outra atividade. Salvo se for uma locação gerência, como, por exemplo, é o caso do posto de combustíveis, que sempre vai ser posto de combustíveis. Aí, nesse caso, é evidente que o proprietário vai voltar e vai explorar a atividade de posto de combustíveis. Quinta hipótese. Transferência de estabelecimento empresarial existente há mais de 1 ano e titularizado por ascendente. Então, quem que é o ascendente? É filhos, tá, do proprietário do imóvel. Desculpa, ascendente não é filho, ascendente é pai e mãe. Então, ascendente pai e mãe
do proprietário de imóveis? Descendentes, filhos. E cônjuge aqui vai ser quem? Esposa, aquela pessoa que vive em união estável. Ela vai poder utilizar o estabelecimento desde que ela já explore a atividade por mais de 1 ano. E é por isso que eu chego para a terceira atividade, que eu nem vou parar aqui para vocês poderem participar, eu vou responder junto com vocês aqui, tá? Então, a proposta da terceira atividade a gente vai fazer junto. Maria pleiteou judicialmente a renovação compulsória do contrato de locação referente a seu estabelecimento empresarial. Acontece que Joana, que era a dona do imóvel, alegou e justificou uso próprio, tá? A Joana, que é a dona, justificou uso próprio para não renovar para a Maria. Ou seja, Joana poderá explorar a mesma atividade que Maria explorava? A regra é não. Salvo se configurar locação gerência, que é o caso do posto de combustível que nós temos aqui. E por que eu estou passando? Porque eu vou para o vídeo de locação. Vamos para o vídeo de locação rápido para poder ilustrar a nossa parte que fala do prazo de 5 anos, do bom senso e do equilíbrio com relação à renovação. Vamos lá, então. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo de 5 anos é razoável para a renovação de aluguel comercial. A ministra Nancy Andrighi ressaltou que é importante respeitar os dois lados, a vontade de um de renovar e a do outro de não continuar. Por isso, para a relatora, o prazo de 5 anos é razoável para a renovação de contratos dessa natureza. O voto da ministra foi acompanhado pelos integrantes da terceira turma do STJ no julgamento de uma ação renovatória de contrato de locação de imóvel comercial. No processo, foi pedido para aplicar a soma dos períodos seguidos de locação. Isso é utilizado para alcançar o tempo mínimo de 5 anos. De acordo com a relatora, permitir a renovação por prazos superiores a 10, 15 ou 20 anos contraria a própria finalidade do instituto que permite a soma dos períodos de locação, já que as mudanças econômicas e outros fatores podem influenciar na decisão das partes envolvidas de continuar com o negócio ou não. A magistrada lembrou ainda que quando a Lei 8.245 de 91 estabelece o direito à renovação por igual prazo, está se referindo ao prazo mínimo exigido, que é de 5 anos, e não o prazo decidido pelo último contrato firmado entre as partes. Pessoal, vocês observaram que no caso do vídeo fala que tem que ter um bom senso. Cabe a renovação compulsória? Cabe. Só que o sujeito que está alocando imóvel, ele não pode fazer uso exacerbado disso. Porque senão eu vou invadir a propriedade do terceiro. Então, por isso que eu tenho que fazer o seguinte. Se o prazo era de 5 anos, eu pleitei a renovação compulsória por prazo equivalente. Então, eu não posso pedir por 10, 15, 20 anos e assim ficar toda vez entrando com uma ação renovatória pedindo a renovação compulsória. Eu tenho que, nesse tempo, já ir me preparando para me deslocar, para exercer minha atividade em outro local. Então, vamos lá para o último tópico da nossa aula, que é o nome empresarial. Então, vamos lá. Nome empresarial, pessoal, ele tem um enfoque de identificar o empresário, tá? Então, eu vou identificar, eu vou dar um nome para a empresa. Ó, eu e você temos um nome civil, tá? A empresa, ela vai ter que ter um nome empresarial, ela vai ter que ter um nome dela. Esse nome empresarial, ele vai ter que revelar o tipo societário adotado pelos sócios. Por exemplo, vou inventar um nome aqui rapidinho, tá? Vai ser Rosa dos Ventos, Comércio de Ventiladores. Comércio de Ventiladores. Como você vai saber que a Rosa dos Ventos Comércio de Ventiladores vai ser uma sociedade limitada? Porque lá no final vai ter que estar escrito limitada. Mas se não for uma sociedade limitada, for uma EIRELI, vai ter que estar lá no fim. Tranquilo? Então, o tipo societário vai ter que estar no nome empresarial. E essa é a função do nome empresarial. Bater o olho e identificar se aquela empresa é de responsabilidade limitada ou ilimitada. Que é aquela questão do muro que eu fiz para vocês na aula passada e que eu vou fazer de novo na próxima aula.
Observe também que o nome empresarial, ele pode identificar o objeto social da empresa. Qual é o objeto social aqui do Rosa dos Ventos? É o comércio de ventiladores. Esse é o objeto. E a proteção a esse nome escolhido é dada por meio do arquivamento. Arquivou, você já tem proteção desse nome. Só que esse nome é protegido em âmbito estadual. Certo? E você divide as regras para a elaboração do nome empresarial, vai ser dividido em firma e em denominação, tá? Vamos ver cada um deles agora. O que é a firma? A firma, ela é mais utilizada pelo empresário individual. Inclusive, para o empresário individual, utilizar firma é regra, tá? Como que compõe-se a firma? De acordo com o artigo 1156 do Código Civil, para o empresário individual, deve constar seu nome de pessoa física. Então, presta atenção. O empresário individual vai ter que dar para a empresa dele, então, o nome empresarial da empresa dele vai ser o nome dele pessoa física, tá? Que pode ser completo ou abreviado. Só vou fazer uma anotação aqui, ó. Essa abreviação, ela não cabe para o último sobrenome, tá? Ela não cabe para o último sobrenome. E ele pode acrescer o ramo de atividade. Se ele pode, significa que não é obrigatório, tá? E ele pode ser usado também por sociedades de responsabilidade ilimitada. Exemplos que eu trouxe para vocês aqui, ó. Se eu colocar o nome aqui, Paulo da Silva Santos, está correto? Está. Ele não é obrigado a colocar o objeto aqui, o ramo de atividade, então está correto. Se ele colocar Paulo da Silva Santos, microempresa, que na verdade microempresa que ela se refere aqui, ao tamanho da empresa dele. Então, ela vai oferir lucro anual bruto até 360 mil. Então, está correto? Está correto. Paulo da Silva Santos, comércio de imóveis, está correto? Está, porque ele pode acrescer o ramo de atividade ME, tá? Então, ele é uma microempresa. E se ele colocar, por exemplo, abreviado PS Santos, colocou o nome aqui, comércio de imóveis, empresa de pequeno porte, que vai de 360 mil a 3 milhões e 600, está certo? Está. Eu não coloquei ainda, mas se ele quisesse colocar, por exemplo, P Silva Santos, estaria certo. Se ele quisesse colocar P Silva Santos, comércio de imóveis, estaria certo. E já a denominação, a regra é diferente. Observe o seguinte, ó. No caso da SA, a SA, Sociedade Anônima, só pode adotar denominação. Então, só denominação. Se eu tiver uma EIRELI ou uma limitada, eu posso adotar a firma no caso delas também. Mas só que a gente vai ver, peraí. Vamos lá com calma, vamos chegar lá, vamos lá. A denominação, ela deve ser composta pelo objeto social. Então, aqui o objeto social é obrigatório, tá? O objeto social é obrigatório na denominação. Na denominação, eu posso utilizar do nome de um ou mais sócios. Então, aqui eu não estou vinculada à questão da personalidade. Então, ele não é personalíssimo. Eu posso me utilizar do nome de um ou mais sócios, ou pode ter a chamada expressão fantasia. Eu vou limpar essa minha anotação aqui, porque ela pode confundir vocês. Então, eu vou limpar aqui para a gente poder anotar. Ó. Então, no caso da denominação, eu vou ter duas situações. Ela pode ser composta pelo nome civil, tá? Ou ela pode ser composta pela chamada nome fantasia, que é o nome inventado. Nesse caso, da denominação, é obrigatório que eu coloque o objeto social. Fiquem tranquilos que na aula que vem eu vou conseguir explorar toda essa parte de nome empresarial de novo, tá? Exemplos aqui, ó. Paulo Silva é o nome de um sócio e companhia. Quando eu coloco o Paulo Silva e companhia, significa que tem mais um sócio aqui. Então, significa que tem pelo menos mais um sócio aqui. Comércio de calçados, o objeto social. Limitada, o tipo societário. Agora, quando eu coloco Oiapoque, o Oiapoque é nome fantasia, tá? Então, ele criou.
Comércio de imóveis, o objeto social que é obrigatório, EIRELI. Agora eu tenho companhia Oiapoque de bebidas, tá? Companhia, ela serve para designar que trata-se de uma SA, que a gente vai ver a regra da SA na próxima aula e eu vou falar dessa composição de nome empresarial. Então, quando eu falo companhia no começo, aqui no primeiro, não significa que tem mais alguém. Companhia no primeiro, é uma SA. De bebidas. Oiapoque, comércio de bebidas SA. Então, eu sei que me refiro a uma SA. Na aula que vem eu vou conseguir trabalhar com esses conceitos de novo, quando eu for falar das espécies societárias. Título do estabelecimento. Título do estabelecimento é o nome que se utiliza para explorar a atividade. Eu vou utilizar para vocês um exemplo bem característico e bem famoso que todos conhecem. As lojas pernambucanas, então, o título do estabelecimento é Pernambucanas. Mas o nome empresarial das pernambucanas é Arthur Lundgren, Comércio de Tecidos S.A. Deu para entender a diferença? Então, ele também é chamado de nome fantasia e ele não se confunde com o nome empresarial. Lembra aqui do caso das pernambucanas, que o nome empresarial é Arthur Lundgren. Portanto, ele pode ser diferente do nome empresarial e a proteção deste nome aqui do nome fantasia vai ter que ir lá para marcas e patentes. Certo, pessoal? Então, encerramos a nossa aula de hoje com a questão dos nomes empresariais e eu quero concluir com vocês lá na conclusão. Então, vamos lá concluir com a conclusão, claro. A junta comercial é de suma importância para a proteção do exercício da atividade empresarial. Assim, é imprescindível que se faça distinção do que vem a ser estabelecimento e ponto, já que o estabelecimento tem prerrogativas legais. Por fim, o nome empresarial é de suma importância para o exercício da empresa. Eu dei uma introdução do nome empresarial. Na próxima aula, quando a gente for pautando cada uma das espécies societárias, a gente vai falar se elas vão adotar firma ou denominação e como fica a composição dos nomes. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Então, espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. E nós nos vemos novamente na semana que vem com o nosso terceiro encontro de Direito Empresarial. Um abraço a todos e boa noite.